dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para agradecer a Ele, mais uma semana abençoada que Ele está nos concedendo, por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas e principalmente agradecer a Deus por ter nos salvo. Vamos falar com Deus então? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos na Tua presença, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, Pai, mas principalmente pelo Senhor ter nos salvo. Apresentamos ao Senhor este culto e pedimos ao Senhor que tome a direção pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Que tudo aquilo que nós façamos seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Meu Deus, ilumina a palavra, dá-nos entendimento, conhecimento, seja o Senhor nos trazer a memória, a lembrança, e que venha uma palavra que vá de encontro às necessidades de cada um que estará participando, ministrando esse culto ao Senhor neste dia, em nome do Senhor Jesus. Que desde já a bênção do Senhor esteja neste lar, nesta casa, nesta família, na vida desta pessoa que está aqui juntamente conosco, cultuando ao Senhor. Que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Assim entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, juntamente com este culto e tudo aquilo que vai acontecer neste dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos, irmão Luiz, a irmã Cristina, a banda que está aqui comigo ao lado, você que já está participando conosco aí através do Instagram, e você que vai participar mais tarde também através do YouTube, Facebook, WhatsApp, onde for que você assistir a esse vídeo aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda no nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui também dar mais uma vez um bom dia ao nosso irmão Luiz e passar a ele a palavra para que ele traga para a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã para compartilhar conosco em nome do Senhor Jesus. Então, bom dia, irmão Luiz, a palavra está com o irmão em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tirinha, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui simultaneamente e também bom dia a todos que vão nos acompanhar, seja no Facebook, no Instagram. Graças a Deus, mais uma semana estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Hoje, pastor Aguilar, nós vamos meditar um pouquinho só no Salmo 49. Então, Salmo 49, ele na sua íntegra. Ele é bem simples, mas mostra muitas coisas. E eu queria realçar uma coisa que nós falamos, que é muito importante, que as pessoas que estão nos assistindo, que na verdade, como o senhor disse, pastor Aguilar, que nós sejamos, venhamos a ser, melhor dizendo, boca de Deus para as pessoas. E o que nós falemos seja realmente o que venha ao encontro da necessidade de cada um. Então saibam os irmãos que nós aqui não nos colocamos maiores que os outros, nem estamos aqui como referência de alguma coisa. Não, nós somos pessoas comuns, somos pecadores iguaizinhos a vocês, temos as nossas dificuldades, as nossas lutas.
E buscamos no Senhor as bênçãos para cumprirmos a carreira e alcançarmos a coroa da salvação. Então, o que eu quero dizer com isso é que, primeiramente, a palavra aqui ministrada é para nós mesmos e depois para os irmãos. E que o Espírito Santo nos conceda a alegria do que for aqui falar, nos conceda a alegria de estar suprindo a todas as necessidades de todos que nós estamos acompanhando. Seja do que eu falar, seja do que o pastor Aguilar falar, seja do que a própria banda no louvor falar. E eu quero dizer, sem muito me alongar, que precisamos prestar muita atenção nos louvores, porque eu me concentro muito e são palavras, são bênçãos, são gotas de cura e restauração das nossas almas e dos nossos corações. Bom, pastor, desculpe aí eu ter me alongado, mas eu vou agora então fazer a breve leitura do Salmo 49. Bom, o título do Salmo é A Vaidade do Homem. Povos todos, escutai isso. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam em seus bens e na sua muita riqueza? Ao irmão, verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus ou resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estúpido como o inepto, os que deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É, antes como os animais, que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus reunirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando apontar a glória de sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honraria, mas sem entendimento, é, antes, como os animais que perecem. Bom, foi um pouco longo, pastor, mas eu vou tentar simplificar. Nos versículos 1 ao 4, aqui, o salmista, ele chama a atenção para a importância dos provérbios.
Os provérbios, eles passam sabedoria, não é? Passam entendimento. Então, a sabedoria é o temor a Deus. Então, é muito importante naquela época. E o nosso objetivo aqui hoje, como sempre nós falamos, é com os salmos, é a interpretação dos livros de salmos e a aplicação ao Novo Testamento. Nos versículos 5 ao 9, ele deixa claro que as riquezas não impedem que as pessoas morram. Então vamos ler dos 5 ao 9. Porque eu de temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir. Pronto, aqui começa. Ninguém pode salvar ninguém, nem pagar a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles, dos irmãos, qualquer pessoa é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Então, o interessante aqui é o seguinte: não existe dinheiro que compre a vida eterna nessa terra. Não adianta. Um dia tudo vai passar, seja para o rico e para o pobre. Outra coisa muito interessante também que a palavra aqui, que ele fala tanto nobres quanto plebeus, tanto os ricos quanto pobres. Os homens são todos iguais para Deus. E outra coisa, se nós prestarmos atenção nessa teologia da prosperidade, ele fala pobre. Então, não adianta você achar que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e você abraçar o Evangelho pelo interesse de enriquecer, você não tem sabedoria, você não alcançou o entendimento, você não está salvo. Eu quero só fazer um parênteses, não quero falar aqui, não estou falando aqui da miséria. A miséria, sim, é responsabilidade do homem. Cabe ao homem trabalhar com dignidade, tanto os nossos governantes, para procurarem eliminar a miséria, é uma coisa, mas a pobreza não é vergonha para ninguém, não. Então, entendamos bem isso. O Evangelho não é para fazer ninguém rico. O Evangelho é para você viver o melhor possível, para colocar diante de Deus as suas necessidades, viver segundo a palavra dele e, ao final, alcançar a salvação. Então, essa é a verdadeira busca, é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. É procurar viver no temor do Senhor. Bom, continuando, como eu já falei, o 10 e 12, ele fala que ninguém escapa da morte, né? Porquanto desse morrerem os sábios e perecem tanto estúpido como inepto, ou seja, os sábios, os tolos, todo mundo vai morrer. Não tem para onde, não tem para onde. A pessoa aqui, a gente vê muitas pessoas assim, né? Nada contra, não é uma vaidade natural, mas as pessoas fazendo cirurgias de restauração, não rosto, não sei o que lá. Eu me lembro naquele cantor, Michael Jackson, que ele dormindo na cama, numa câmara hiperbárica, com mais ozônio, porque ele iria ter mais saúde, ter uma vida. Não adianta nada disso. Lógico, você tem que se cuidar dentro das suas possibilidades, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Não adianta. Nós não vamos ficar nessa terra eternamente. Isso tudo vai passar. Muito bem. E aqui ele fala uma coisa muito, que eu acho muito interessante. E perecem tanto os estúpidos quanto os quais deixam a outra e sua riqueza. Não adianta. Tudo que você juntar aqui, você vai deixar aqui. No seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas e as suas moradas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Ou seja,
O homem, coitado, ele é tão cego, mesmo ele sendo riquíssimo, tendo uma área nos negócios, ele fica tão cego, mas tão cego, ele acha que não vai morrer, que vai continuar para sempre, que para ele haverá uma exceção, porque ele foi lá classificado por uma revista americana de negócios como o homem mais rico do mundo. Todos nós perecemos como os animais e iremos perecer. Muito bem. Dos versículos 13 ao 15, que eu acho para mim que é a parte mais importante da lição, para proceder é estultícia, ou seja, a tolice dessas pessoas. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o seu lugar em que habitam. Aí vem a conjunção adversativa, que é o que eu gosto. Mas Deus rendirá a minha alma do poder da morte, pois dele me tomará para si. Então, agora aqui nós vamos aplicar no Evangelho, nós vamos aplicar hoje Jesus. Naquela época, Jesus ainda não tinha tudo. Ele vivia da fé, da esperança. Hoje, nós vivemos da mesma fé, mas o nosso Salvador já se manifestou e confirmou tudo o que os profetas disseram a respeito dele. Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos a eternidade com ele. Este corpo contaminado pelo pecado irá perecer, mas nós teremos um corpo glorificado, tal qualmente Jesus Cristo. Essa é a promessa. E a nossa vida nessa terra, enquanto tudo isso... e por que nós teremos que ter um corpo glorificado? Porque Jesus prometeu isso. Porque o corpo de pecado não pode estar diante de Deus. Será destruído. Então, nosso corpo precisa ser glorificado. Se os irmãos forem ver, depois que o homem pecou, está lá no livro de Gênesis. E destituído foi o homem da glória de Deus. E nós retornaremos a ter o nosso corpo glorificado para estarmos diante de Deus. Acredito que seja até numa condição melhor, porque não haverá mais a desobediência como houve lá no Éden, porque nós nos submetemos a Cristo, nós escolhemos a Cristo. Lembrando que somos chamados e escolhidos. Não quero me estender mais. Por fim, nos 16 ao 20, ele repete: não temos quando alguém se enriquecer, quando abundar glória em sua casa. Ou seja, quando ficar famoso. Não é? Aquele cara fica famoso, tem um palacete de não sei quantos bilhões de dólares, aqueles jogadores do basquete americano. Eu estou falando de casa literalmente, né? Pois em morrendo, nada levará consigo. Ele só repete, né? Porque o homem vem aqui dizendo: não, eu sou o cara. Tem jogadores de futebol que dizem: eu sou o cara. É o cara nada, coitado. Deixa ele andar como ele anda, para ele ver onde vai acordar. A sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida, olha só, ele se tenha lisonjeado, ou seja, ele mesmo se elogia: eu sou o cara. E ainda que o louco, e ainda que venha aqueles puxa-saco, e diga: você é o cara, você é o máximo, você é o meu ídolo. Mas ainda que louco, quando fazem o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos teus pais, os quais já não verão a luz. Ou seja, aqui ele fala de que os pais infelizmente morreram e ficaram afastados de Deus porque não acreditavam em Deus, não tinham a fé de Deus. E ele vai para o mesmo caminho.
Agora, não podemos associar a riqueza a desviar de Deus. Não, porque a pobreza, o homem pobre, também arrogante, também vai ficar afastado de Deus. Vou encerrar, pastor, e por fim vem o homem revestido de honraria, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O entendimento de quem são chamados e escolhidos, o entendimento é quem consegue compreender o Evangelho de Cristo através do Espírito. Pastor, muito obrigado, desculpe a demora. Não, tranquilo. O tempo foi ótimo aí para a gente entender aí essa palavra sempre objetiva, né? Que o irmão traz aí para a igreja, né? Para que a gente possa ter aquele subsídio aí espiritual, né? Que vai nos ajudar, nos orientar durante as decisões, as atitudes que nós devemos tomar no nosso dia a dia. Então isso é muito importante aí para toda a igreja, né? Você que está aí participando conosco, isso é muito importante, porque tudo aquilo que está no plano espiritual, né? Na nossa área espiritual, vai refletir também na nossa área natural, né? Na nossa área física, na nossa área material. Então é muito importante a gente compreender a palavra de Deus e dar essa devida importância para ela, e ela merece toda essa importância, né? E o irmão Luiz, ele começa, né? ele dá primeiro o versículo 1 ao 4, e eu não vou também alongar, né? Senão vai ficar muita pregação, né? Ele fala sobre, eu vou só realçar alguns pontinhos aqui importantes que ele falou. Sabedoria é temor a Deus, tá, gente? Então isso é uma coisa interessante que ele trouxe de novo aí para cada um de nós, tá? Então isso é muito bom sempre estar frisando isso aí. Respeito, né? Zelo pelas coisas de Deus. Então isso aí é a sabedoria. Do 5 ao 9, o irmão Luiz falou sobre as riquezas, né? E essas riquezas, e muitas vezes as pessoas pensam que vão lhe dar o elixir da vida eterna, né? E na verdade elas não vão, né? O irmão Luiz explicou muito bem, foi bem didático sobre isso aí, né? E também falou nessa parte sobre a questão da prosperidade, né? E muita coisa, né? Que todo mundo vai ser rico, ou que todo mundo vai ser igual, quando existe na própria palavra de Deus, e no próprio exemplo natural, né? O pobre e o rico, né? E em alguns lugares não tem tantos ricos, né? Tem muito mais pobres e miseráveis, porque as pessoas desvirtuam aquilo que Deus fez, querendo brincar de Deus, e acabam levando todos ao sofrimento. Então, isso aí existe. Então, tanto pobre como rico, o irmão Luiz falou sobre essa questão. A questão, o problema não é você ser pobre, você não pode ser miserável, né? Então, se tem miseráveis no nosso meio, nós precisamos, de alguma forma, né, como o irmão Luiz colocou, o governo, né, a sociedade, ajudar essas pessoas para que elas possam ter o equilíbrio, para que elas possam ali ter o seu sustento. Então, realmente não pode ter os miseráveis, né? Que não pode ter, né? Eles não podem continuar sendo miseráveis, tem que mudar essa situação, tá? Depois ele fala do versículo 10 ao 12, e aí ele dá aquela notícia que ninguém gosta de ouvir, mas é a mais pura verdade, e a gente tem que ter consciência disso. Todos vão morrer, não tem jeito, né, irmão? Todo mundo vai morrer, então a gente tem que ter consciência disso, né? E muita gente, o irmão Luiz falou muito bem, acha que é eterno, né? Por causa dos seus bens, da sua riqueza, da sua fama, do seu poder, né? E vai acumulando coisas, fazendo coisas que ela nunca... Tem gente que constrói habitações em lugar que ela nunca vai. Compra coisas, tem cômodo da casa dela que ela nunca entrou, nem ninguém entrou, nem é usado. E tudo isso, como o irmão Luiz falou muito bem, vai ficar por aí. Então, é para a gente pensar, né, nesse exagero, às vezes até é uma coisa que poderia ser empregada de uma melhor forma, né, em relação até à questão humana, né, a questão de estar aí ajudando, né, outras pessoas e tal, né. Ele fala sobre a vaidade exagerada, né, até citou aí aquele ator que entrou na câmera lá de rejuvenescimento, né, para ficar mais novo, ficar mais jovem, e não é uma particularidade dele, muitas pessoas fazem isso, né, pessoas que gastam rios de dinheiro aí
por causa de vaidade, e às vezes até de pessoas que não têm tanto dinheiro e acabam se arriscando, procurando pessoas que não são profissionais, né? E fazendo aí procedimentos perigosos e às vezes estragando, né, o seu físico, tá até com um físico legal, bacana, né? Mas aquele excesso de vaidade, querendo transformar aquilo ali, acaba causando defeitos no seu físico, ou pior, né? Acaba até perdendo a sua vida por essas questões, pela vaidade exacerbada. Um pouco, né? A pessoa ter aquele cuidado, seu zelo com o seu corpo, querer estar bem, né? Fazer as suas caminhadas, né? Isso é legal, isso é bacana, a gente tem que fazer isso até pela nossa própria saúde, pelo nosso próprio bem-estar, pela nossa própria autoestima, né? Mas quando isso se torna, né, um exagero, uma compulsão, a pessoa está ali gastando rios de dinheiro com aquilo ali, é a vaidade, porque nós não podemos reverter o tempo, né? Nem as marcas do tempo, isso aí vai naturalmente, então não vai levar a lugar nenhum, todos vão morrer, né? E tudo vai ficar. Depois do 13 ao 15, ele faz ali uma junção, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, e falando sobre o poder da morte. É isso que ele vai dizer, ó, o poder da morte não vai ter domínio sobre mim, né? Então o que vai acontecer? Ele fala que o Senhor Jesus, ali já é uma alusão ao Senhor Jesus, né, de que ele vai nos livrar desse poder da morte, desse poder do pecado, né, desse poder de ficar na sepultura. Até o nosso próprio irmão Davi, o rei Davi, ele fala: não deixará que o meu corpo se corrompa, né, fazendo uma profecia a respeito do próprio Senhor Jesus, que ele não teve o seu corpo corrompido, né? Pai do Senhor, irmã Jaqueline, seja bem-vinda aí em nome do Senhor Jesus. Então, não deixando que o corpo ele seja corrompido. Acho que é o encaixe do som que deve estar ali, de repente não está vindo, né? Então, o que acontece? É importante a gente entender que o Senhor Jesus, ele não vai deixar que os salvos, que aqueles que creem nele, que aqueles que creem na salvação que vem através dele, que através dessa salvação tenham suas vidas transformadas, sejam dominados pela morte, né? Pelo poder da morte. Depois, 16 ao 20, fechando, né? Mais uma vez ele fala sobre a questão da glória que não acompanha, tá, gente? Então, importante, como a gente frisou aí, a pessoa acha que quando ela morrer, vai toda aquela glória, toda aquela fama, né, todo aquele dinheiro, né, todo aquele poder vai também acompanhar ela na sua sepultura, no seu enterro. Na verdade, nada disso, né? Passou um pouquinho de tempo, já todo mundo esqueceu e tal, né? Isso, enfim, vai acontecer. Então a pessoa tem que ter consciência disso. Ele fala sobre a questão da busca exacerbada pelas riquezas, usando o Evangelho, né? A pessoa vai usar o Evangelho para querer ficar rica, né? E muitas vezes porque são incentivados, né? Nós sabemos aí que tem pessoas que falam isso mesmo, pregam isso mesmo e tal, e a pessoa vai tocar naquela ganância, né? Naquela cobiça que está no coração da pessoa, e ela vai ali buscar aquela riqueza, e ela não vai se aproximar de Deus dessa forma. Pelo contrário, ela acaba se distanciando, porque ela está buscando Deus com um propósito errado. Então, muito bom, irmão, Luiz, falar sobre isso, porque talvez tenha pessoas nessa situação. E tem pessoas até que até deixam, né? Se ela não consegue ali aquilo que ela está querendo, em termos financeiros, em termos materiais, ela acaba se afastando da fé. E não pode ser assim, né? Então, nós temos que ter a certeza disso. E outra coisa, irmão Luiz, no final, até para tranquilizar algumas pessoas aí que tem uma condição melhor, né? De repente, né, tem a sua empresa, tem uma condição aí de riqueza, que não é a riqueza em si, ela não é condenada, é a avareza, sim, é condenada, né? É a pessoa que ela tem um amor ao dinheiro, e aí tanto faz ser pobre como faz
ser o rico, né? Qualquer pessoa que seja apegada ao dinheiro, às coisas materiais, tem forma que vive em função do dinheiro, né? Ele dorme, ele acorda pensando em dinheiro, em como ganhar dinheiro, em como isso e aquilo outro, e também, da mesma forma, o rico, que já tem muito, e só está pensando em ganhar mais, acumulando, sem dar uma destinação ali àquele dinheiro, né? Então isso aí sim é condenado, essa avareza, né? Esse possuir por possuir, por ostentar, simplesmente para ostentar. E é importante, irmãos, que quando falou sobre essa questão do miserável, nos frisou bem que nós não devemos admitir que haja miseráveis, né? Ou seja, esses miseráveis têm que ter as suas vidas transformadas. E é importante que tem lá no Antigo Testamento, tem lá uma lei estabelecida ali na lei mosaica, que o pessoal tinha os seus campos, né? E a riqueza antigamente eram os campos, né? Eram as plantações, né? E quando deixava cair as espigas de milho pelo chão, aquelas espigas de milho elas não podiam ser colhidas para que houvesse ali alimento para que os pobres, os miseráveis, fossem lá e tivessem o que comer. Então eles iam lá e pegavam. Olha a preocupação de Deus de colocar ali já regulamentado a forma como seria ajudado. A gente ali não se tinha muito dinheiro de tirar essas coisas, né? Era o alimento mesmo. Então aquelas pessoas iam lá e pegavam aquelas espigas que sobrassem para que não houvesse ali necessidade. Inclusive uma das regras que está lá na Torá é que não pode haver miserável, não pode haver necessidade. Era uma obrigação do judeu de ajudar aquelas pessoas que eram mais necessitadas, aquelas pessoas que eram mais pobres. Então havia uma preocupação com isso também, tá? E claro, porque a Bíblia reconhecia que sempre haverá o pobre e haverá o rico nessa configuração terrestre que nós temos agora, né? Claro, na outra configuração essas coisas aí, esse tipo de classificação já não existirá mais, mas nessa configuração existe, né? As coisas estão assim, nós devemos trabalhar para melhorar, né, a nossa própria vida, a vida das pessoas, né, para dar melhores condições de vida a todos. Então nós devemos fazer isso, deve ser um trabalho também que a igreja deve fazer. Não é o principal da igreja, claro, não é o primordial da igreja, mas a igreja ela também deve estar preocupada com estas coisas. Então é muito boa essa pregação, né, que vai trazer com certeza clareza a muitas pessoas aí, principalmente aqueles que estão vivendo aí no engano em relação a essas coisas aí. Tá bom, irmãos? Que Deus continue abençoando aí cada vez mais para trazer para nós essa palavra objetiva que nós temos recursos para usar durante a nossa semana. E vamos então mais uma vez, né, fazer um louvor ao nosso Deus agora. Qual hino que nós vamos louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 545 da harpa cristã. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos agora a mais uma vez meditarmos na palavra de Deus e abra suas Bíblias agora na cartas, na epístola aos Colossenses, no capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Enquanto os irmãos vão abrindo aí a Bíblia, eu vou então pedir a Deus que nos dê sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a me guiar, fazer lembrar, meu Deus, a compreender a Tua palavra. Seja o Senhor me ensinando para que eu traga aqui, seja instrumento para trazer do Senhor uma palavra a cada coração daquilo que o Senhor quer revelar a cada pessoa neste dia. E abre, meu Deus, o entendimento de todos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Conseguiram aí, então, ver a passagem, Eu vou ler esses 5 primeiros versículos, tá? A gente vai até o versículo número 15, mas agora, para a introdução, eu só vou ler os 5 primeiros. Então, diz assim: interesse de Paulo pelos Colossenses. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho tendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim eu digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Amém? Glória a Deus, Então, a palavra de Deus aqui já começa, Ele falando sobre a questão de estar lutando, lutando aqui, nesse termo, seria estar orando ali pelos laodicenses, pelos colossenses, para que eles possam ser fortalecidos contra ali uma apostasia, contra um desvio que já está acontecendo na igreja, os ensinamentos que estão sendo introduzidos para desviar a pessoa da verdade. Isso já naquela época, já lá nos Colossenses já tinha essa preocupação com essa questão do desvio doutrinário. E Paulo está falando sobre esses ataques, E esses ataques, eles também acontecem, e acontecem hoje de uma forma até mais intensa, por causa do progresso. Nós temos aí meios de comunicação que atingem as pessoas de uma forma muito mais rápida, eficaz, com um volume tremendo de informações, e vai sendo a pessoa minada, tanto com a mistura, tanto com a corrupção da palavra de Deus, como também pela contradição, a pessoa negando a eficácia, a veracidade da palavra de Deus. Então é importante a gente já olhar que esses ataques acontecem, que nós devemos estar orando, para que as pessoas elas possam receber e entender a palavra pelo poder do Espírito Santo, para que a pessoa possa ser firmada em Cristo. Então todo o trabalho das forças malignas, do príncipe das trevas e de seus comandados, dos seus súditos, é justamente esse, em desacreditar a palavra de Deus, em lançar por terra a palavra de Deus. E nós devemos estar atentos a isso. Estamos vendo aí a coisa cada vez mais ficando intensa,
e às vezes a gente não entende, mas por que está acontecendo tanta maldade, por que está acontecendo tanta injustiça, por que as coisas estão tão distorcidas, mas também há uma necessidade que sejam separados aqueles que são escolhidos, aqueles que são de Deus e aqueles que não são, que fique bem claro para a igreja. Por isso que Jesus, no Mateus, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, ele fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então existe uma diferença, muitos estão ali, mas já não fazem parte, ou alguns nunca fizeram parte do reino de Deus. Então é necessário que se entenda isso. Então isso aí dos primeiros 3 versículos. No versículo 4, diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebeste de Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então ele fala aqui sobre esses raciocínios falazes, as pessoas que usam argumentos sem fundamentos, argumentos que, se você for examinar aquele show de palavras, aquela beleza de retórica, se você passar uma peneira naquilo ali, você não vai achar nada, porque não tem nada mesmo. Mas as pessoas, elas às vezes têm comichões nos ouvidos e elas se deixam encantar por aquilo ali. E ele está dizendo: cuidado para que ninguém vos engane. Então a pessoa chega lá: é o dente de ouro, é a unção da parede, é a unção da riqueza, é a unção do príncipe encantado. Então as pessoas, elas acabam caindo nessas histórias aí pelas suas próprias cobiças, pelos próprios desejos que estão em seus corações. E ele fala aqui que ninguém vos engane. E como que você pode sair desse engano? O irmão Paulo aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele nos dá a forma, ele nos dá a receita para sair desse engano. É que assim que como nós recebemos o Senhor Jesus, nós devemos continuar andando nele, da mesma forma que nós recebemos no primeiro amor. Então é essa questão, quando a pessoa ela perde esse primeiro amor e ela começa então a procurar outras formas, outro Jesus, outro caminho, e ela acaba aí então, na verdade, se afastando de Deus. Então deve ser assim, colocar em prática aquele evangelho inicial que nós aprendemos, aquilo que está dentro do evangelho, aquilo que está dentro da palavra de Deus. Essa é a fórmula para que a pessoa não caia no engano. Então cuidado com aquilo que não é bem assim, ou nós temos que colocar de acordo com os dias de hoje e tal. A palavra de Deus não é uma lei humana, que está para satisfazer as necessidades humanas ou para satisfazer as necessidades contemporâneas de uma sociedade. Não, a palavra de Deus é aquilo que Deus falou que nós devemos cumprir, nós devemos obedecer, está tudo direitinho, e ela é muito atual para o bem de todos nós. Tudo aquilo que nós praticarmos dentro da palavra de Deus vai trazer benefício para nós. Olha, que coisa melhor de que não querer para o outro aquilo que você não quer para si próprio? Que coisa melhor de você não difamar ninguém? Que coisa melhor de que você não trair a ninguém? Que coisa melhor de que você respeitar e honrar o seu pai e a sua mãe? Então, essas coisas, elas vão nos fazer sempre bem. Quem que vai sofrer por causa destas coisas, Embora o mundo ele já tenha uma outra concepção, Já vem outros tipos de lei, eu quero levar vantagem em tudo, e outras coisas parecidas aí com estas. Então, precisamos acatar aquilo que está na palavra de Deus, não como uma coisa que é imposta
né? E nós temos que cumprir sem entender o sentido. Não tem um sentido. Aquilo é o melhor para as nossas vidas. Aquilo realmente vai produzir bem em nossas vidas. Aquilo realmente vai produzir saúde espiritual, mas também saúde física, saúde material. E se é uma pessoa próspera, segue as orientações de Deus. Próspero não quer dizer que você vai ser rico, milionário, né? Você vai estar aí esbanjando, transbordando aí de dinheiro. Não, próspero você vai ter aquilo que você precisa e vai ser feliz com aquilo que você tem. Então isso é uma pessoa próspera, ela tem aquilo que ela precisa e ela é feliz com aquilo que ela tem, né? Então isso cuidado. Tem gente que tem muito mais do que precisa e mesmo assim não consegue ser feliz de forma alguma. Então vamos atentar para aquilo que está na palavra do Senhor. E ele diz aqui no versículo 9: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, primeiro ele fala que em Cristo está toda a divindade. E aí, é claro, ele aí reafirmando, validando essa deidade. Jesus é Deus, a plenitude de Deus está no Senhor Jesus. Então, isso é muito importante. Agora há pouco o irmão Luiz falou sobre a questão de livrar do poder da morte, né? Porque esse poder que o Senhor Jesus tem, e nós precisamos crer nisso. Então, a nossa fé, ela não pode estar, isso leva muitas pessoas são levadas ao fracasso, porque a sua fé ela está baseada nas suas ações, naquilo que ela faz ou naquilo que ela deixa de fazer. E não pode estar baseada nestas coisas, senão a gente vai fraquejar. Porque se nós formos sinceros e olharmos para nós mesmos, do nosso interior, a gente vai dizer, então eu não sou salvo, eu estou perdido, né? Eu vou para o inferno direto, vou dizer que não tem jeito. E é aí que está a grande fé. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu deixei de fazer ou deixo de fazer. É pelo que Jesus fez. É porque Ele fez. É porque Ele foi ali naquela cruz e tirou os meus pecados. E é uma coisa simples, né? Para aqueles que estão dirigidos pelo Espírito Santo, mas é uma coisa muito complicada para o homem natural, porque o homem natural ele está baseado na questão da recompensa e da culpa, né? Então, do castigo, recompensa, culpa, mérito. Então, essas coisas elas são bem inculcadas, né, em todas as sociedades humanas, mas para a regra espiritual, para Deus, foi estabelecido o Senhor Jesus como Salvador e nenhum outro tem poder de fazer isso aqui nessa terra, né? Nenhum nome debaixo do céu pelo qual se importa ser salvo, senão o nome do próprio Senhor Jesus. Aí no versículo 10 ele diz: estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Isso aqui é maravilhoso, porque se ele é o cabeça de todo o poder, de todo o governo, seja governo humano, poder humano, seja governo espiritual, poder espiritual, das trevas, seja lá de onde for, ele é o cabeça, todos estão subordinados a ele. E quando nós oramos ao Senhor Jesus, nós estamos oramos a Deus ali no nome do Senhor Jesus, nós estamos orando aquele que tem o poder de realizar aquilo que está sendo pedido, aquele para o qual não existe impossíveis, tá? Claro que Deus sempre vai realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade, e aquilo que de fato é o que nós estamos precisando e aquilo que vai nos fazer bem. Então, muitas vezes, acontece muito da partida de uma pessoa querida. Seria muito bom se aquela pessoa ficasse conosco um pouquinho mais de tempo, não é verdade? Quem é que não queria, né? Aquela mãe, aquele pai, né? Aquele familiar querido, amado, que você
gostava tanto, ou mesmo um amigo, uma amiga, né? Que você gostava tanto e queria que aquela pessoa ficasse mais um pouco. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, mas para aquela pessoa talvez não fosse o melhor, talvez para aquela pessoa tivesse uma grande dor, ou talvez uma grande perda, uma perda espiritual. Então aprove a Deus que naquele momento, por razões dele, pela soberania dele, ele fizesse aquilo ali. Pode não ter sido melhor para você, como talvez também não tenha sido para mim, mas foi o melhor com certeza, né, para aquela pessoa, né? Dependendo da situação espiritual dela, naquele momento foi o melhor para aquela pessoa. E aí a gente consegue ser consolado e entender, né, que os pensamentos de Deus, eles estão sempre mais elevados que o nosso pensamento. Então entender esse poder de Deus. Então não tem esse negócio de você estar com medo de outro poder, de outra coisa, seja qual for, porque ele está subordinado a Deus, né? E a nossa prioridade, para a gente conseguir compreender bem melhor isso aqui e viver bem melhor com isso, que as nossas prioridades, elas não podem estar estabelecidas aqui nessa terra. Então é importante isso aí também, tá? E nele também foste circuncidados, né? Versículo 11, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então a gente sabe que a circuncisão era aquele corte feito, continua sendo para os judeus, né? Na pele do membro masculino, né? E o menino ia lá, tinha que fazer o corte, o sacerdote vai lá e faz o corte e tal, e está circuncidado. Só que aqui Paulo não está falando desse tipo de circuncisão, por isso que ele fala não por mãos humanas, mas da circuncisão da carne, né? da natureza humana pecaminosa, que foi a circuncisão que o Senhor Jesus fez. Ele corta, ele faz morrer, o poder do Espírito Santo faz morrer essa natureza pecaminosa para que nós possamos nascer de novo, para que nasça a nova criatura. É isso que ele está falando aqui. É essa circuncisão que não é mais feita por mãos humanas, mas é feita pelo próprio Senhor Jesus no nosso coração, para que nós estejamos, então, fundamentados em Deus, na palavra de Deus, no Senhor Jesus. Então, muito importante a gente saber aonde nós estamos fundamentados, o que Deus ele está aqui fazendo em nossas vidas, né? No versículo 12, ele fala assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, tá? Então aqui tem dois significados muito importantes para nós, tá? Porque quando você vai ser batizado nas águas e que você desce as águas ali, aquilo ali tem uma simbologia, que quando você desce, ainda é o velho homem, e quando você volta, você já é o novo homem, né? Aqui o velho homem ficou ali na água, e o novo homem que vai sair da água. Aquele batismo é uma lavagem, né? Que você está fazendo na natureza, na sua natureza, tirando aquela natureza humana e tendo agora a natureza de Deus, uma nova natureza, que é essa natureza de Deus. Isso é uma simbologia, uma ordenança feita pelo Senhor Jesus. Então não é eu quero me batizar, não quero, eu gosto, eu não gosto, não é isso, né? Eu quero Coca-Cola, eu quero Guaraná, não é isso, né? É ordenança, você tem que batizar. Se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, está convicto nisso, quer viver para Ele, quer obedecer a sua palavra, decidida no seu coração, então você precisa e deve se batizar sim, né? Mas acontece que antes desse batismo, ordenança, simbólico, existe um batismo, né? Pode acontecer antes, pode acontecer durante, pode acontecer depois também, que é o batismo com o Espírito Santo, que é quando você realmente crê no Senhor Jesus,
e aí você é enchido pelo poder do Espírito Santo, é revestido pelo poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Então é esse batismo que está aqui também incluso nessa passagem, não só o batismo, a ordenança, o simbólico, o representativo, mas também o batismo espiritual, o batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida do cristão, do crente, fazendo com que ele vá adequando as suas atitudes, as suas palavras, os seus pensamentos à palavra de Deus. Então, é isso que está aqui sendo exposto pelo nosso irmão Paulo, né, falando sobre isso. E ele diz mais aqui também, né, versículo 13: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, né? Então, a nossa natureza, quando nós chegamos aqui nessa terra, é morta, desprovida da presença de Deus, afastada de Deus. E aí, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, quando a palavra de Deus ela penetra no nosso coração e ela produz fé, então o que acontece? Nós somos perdoados pelo poder que está investido no Senhor Jesus, né? As nossas transgressões, a nossa incircuncisão do coração, né? O coração ainda está lá cheio da carga do pecado, do poder maligno, das vontades malignas, né? Ali passa a ser circuncidado esses desejos malignos, essa vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus, essa inclinação para o mal é cortada, é feita a circuncisão pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos transformados em novas criaturas que agradam, que querem agradar, que desejam agradar ao seu Criador, né? Ao seu Pai espiritual. É isso que está acontecendo aqui, é isso que ele está explicando aqui no versículo 13 para nós, né? E são ali perdoados nossos delitos. Então, imagine, né? Isso eu já vi algumas alegorias, eu acho muito interessante esse tipo de alegoria, de comparação. É aquela pessoa que está ali condenada a 50 anos de prisão, a prisão perpétua, que não tem jeito para ela mais, e de repente chega lá uma pessoa e fala assim: olha, pode tirar o João aí da cadeia, que eu vou ficar na cadeia no lugar dele, eu vou cumprir essa prisão perpétua para ele. Então, o que aconteceu com o João? O que aconteceu com aquele que cria no Senhor Jesus? Os pecados, os erros do João não foram pagos pelo João, né? Não foram pagos por ele. Ele não fez nada para pagar aquilo ali. Mas chegou ali o Senhor Jesus e falou para o João: João, pode sair da cadeia, seus pecados estão perdoados, eu paguei o preço por você. Aonde? Na cruz. Quando a pessoa consegue entender isso e crer nisso, é que ela recebe então a salvação, é que ela recebe o poder de Deus para ter todos os seus pecados cancelados, perdoados, sabe? Coisa maravilhosa. É simples, é por isso que a mentalidade humana ela não consegue compreender essa simplicidade. Mas como a pessoa fez isso, aquilo, outro, né? Roubou e tal, né? Faz as piores coisas, né? Coloca as piores coisas que você possa imaginar. E agora ela diz que é de Jesus e coloca uma Bíblia debaixo do braço. Mas quem estabeleceu isso foi o próprio Deus, foi o próprio Senhor Jesus. Como que a coisa criada pode discutir com o seu Criador? Como nós que fomos feitos por Ele, vamos discutir com Ele a decisão que Ele tomou, porque Ele sabia que nós não éramos capazes de fazer isso. Então é interessante a gente entender essa questão. Do versículo 14, a gente vai fechar agora, né? Tendo cancelado o escrito da vida que era contra nós
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, primeira coisa, né? A gente depois vai ler o 15 para fechar. Primeira coisa, ele vai cancelar o escrito da dívida e também já não vai ter toda aquela questão cerimonial. Você não vai ter que matar bode, carneiro, você não vai ter que seguir aqueles 613 preceitos ali da lei para que possa receber a bênção de Deus na sua vida, né? O que se não fizer você vai estar em pecado. Não, ele vai chegar, não tem mais nada disso, está rasgado, ó, vocês não têm que pagar mais nada, quem pagou fui eu, né? Reiterando isso aí, tá? Porque tudo aquilo ali foi encravado na cruz, em Jesus. Então, tudo foi rasgado, tudo foi apagado. É isso que a palavra de Deus aqui nos revela. E fechando, diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que é o despojar? Ele desarmou. Como você vence o inimigo na batalha, né? Quando os exércitos venciam ali os guerreiros na batalha, é uma tropa hoje que vai vencer uma luta e pegou ali os prisioneiros, o que faz? Tira as armas, e sem armas não há poder. Então despojou esses poderes, esses governantes do mal, ele tirou o poder deles, acabou, vocês não têm mais poder, né? E publicamente eles foram o quê? Humilhados, eles foram desprezados pelo triunfo que o Senhor Jesus teve sobre eles na cruz. Então, a nossa oração é nunca você ir lá pedir a uma desses principados, dessas potestades, dessas forças malignas, para nada. Você não vai se dirigir a essas forças, porque o poder está no Senhor Jesus. É isso que está a grande questão. Então, muita gente se submetendo aí a poderes que foram derrotados, né? E aí a pessoa acaba, ela mesma, é ela que se derrota. É a pessoa que está buscando estas coisas, que se coloca numa posição de derrota. Não quer errar? Simples. Busca somente a Deus. Busca somente ao Senhor Jesus. Busca o Espírito Santo de Deus. Você vai buscar o Deus único e verdadeiro. E é Ele que vai responder na sua vida. Então, é muito importante a gente entender estas coisas, compreender estas coisas e colocá-las em prática. Entender a salvação é o primordial, porque quando a pessoa não entende a sua salvação, ela não tem fé quando ela fala com Deus. Por quê? Porque ela não se sente perdoada, ela não consegue entender o que Deus fez por ela ali na cruz através do seu filho, né? Ela não se sente merecedora, né, de receber aquilo que está pedindo a Deus, embora nós sabemos que não é por merecimento. É esse o entendimento correto. Senhor, eu sei que não é pelo merecimento, mas eu sei que é pela sua graça. Então você está mostrando a Deus, você está mostrando ao Senhor Jesus que você tem fé. Quando você ora, você está demonstrando fé, não fé nas suas atitudes, nos seus atos, não fé nos seus méritos, mas fé nos méritos do Senhor Jesus, naquilo que Ele fez por nós lá na cruz. Então é muito importante essa atitude, já começa por uma atitude mental, né? Você já tem essa atitude mental de compreender o que é a salvação, de compreender o que é o relacionamento com Deus, de compreender que não é por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, pelos meus méritos ou pelos meus desméritos, não é nada disso, mas é por aquilo que o Senhor Jesus, é por aquilo que Deus fez, já fez, está feito por mim, não só pelo passado, não só pelo presente, mas também pelo futuro. É importante nós crermos nisso. Eu espero que Deus tenha tocado profundamente no seu coração sobre essa questão, sobre essa palavra, que você possa compreender um pouco melhor o amor de Deus, a obra do Senhor Jesus lá naquela cruz e o que Ele está fazendo na sua vida, o que Ele quer fazer na sua vida
o que Ele vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu passo aí a palavra ao nosso irmão Luiz aí, para que ele faça aí os comentários, aquilo que Deus estiver dirigindo no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Oi, pastor. Então vamos lá. O senhor, assunto muito importante. Primeiro, ressaltar quando o senhor explicou a questão que está aqui, que não é uma ordenança, e o significado. A morte e que nós nascemos com Cristo, embora nós nascemos ali espiritualmente para Cristo, e embora nós venhamos a morrer, ali a nossa salvação já está definida. Definida que eu quero dizer, que nós somos Cristo é o nosso Senhor. E o Senhor falou a coisa mais importante no final aqui, muito importante, mas é uma coisa que eu sempre preocupei. O Senhor falou agora, não apagar das luzes. O Senhor falou uma coisa que é tudo, entender a salvação. Quando a pessoa entende a salvação, ela está com o escudo da fé, ela está protegida, não adianta ter conversinha, não adianta o evangelho de prosperidade, ela sabe muito bem aonde ela está, muito bem para onde ela vai. É esse discernimento, é esse entender a salvação. Aí o Senhor resumiu tudo isso, respondeu aí, o Senhor resolveu tanto. E tem aqui, olha, no versículo 2, da metade para frente, ele fala assim: para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, de todos os pessoas da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, aqui está o entender a salvação. E já que todo o tesouro está em Cristo, nós temos que passar a nossa vida como Paulo falou no versículo 8. Não, no versículo 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graça. Aqui é assim, eu disse daqui, tudo daqui, o Senhor resumiu tudo como o Senhor falou aqui, entender a salvação. Quando a gente compra um terreno, nós começamos a construir, não é? A casa, a gente vai lá, abre lá o, vamos falar assim, legalmente, um buraco, com as fundações, constrói, vai elevando a estrutura, a alvenaria, né? Vai fazendo as coisas. Então, aqui é o que nós temos que fazer. Exatamente isso. Nós temos que, como é que diz assim, progredir espiritualmente. Nós nos conhecemos, temos nos conhecido, mas nós nascemos, nós somos que nem criança, leitinho, a gente não entende nada, somos cheios de Deus. Foi uma coisa que eu sempre pedi a Deus e que o Senhor esclareceu. E que eu sempre pedi a Deus, eu quero entender claramente a salvação. Eu preciso entender claramente a salvação. Até para poder falar para outro irmão. Para ele entender verdadeiramente o sacrifício. Porque na lei, como o senhor falou lá, os 600, tanto lá, né? 613. Quando, 13, quando é que como é que se diz? Na lei, estava dizendo lá que ele tinha sacrificado forte, ele tinha sacrificado quando era jeito, mas tinha sacrificado sangue, que era para a remissão. E dizia assim, que tem que pegar a ovelha, os animais mais
E é isso que é um pecador não pode envolver o outro pecador. Por quê? Porque ele também tem pecado, porque ele não é o animal perfeito. A única pessoa que precisa morrer por nós, que realmente não tinha pecado, você teve uma injustiça matar aquela pessoa, aí sim os nossos pecados podiam ser postos sobre ele, porque ele não estima. Então, essa pessoa chamava filho. Então, é muito importante, nenhum animal é perfeito, nenhum ser humano é perfeito, mas Cristo não é. Ele deu, ele sentiu dor, ele se entristeceu, ele se alegrou, ele chorou quando Lázaro morreu, mas ele não. Então poderia haver a substituição. Os nossos pecados poderiam ser postos sobre ele, porque ele tinha a perfeição, ele era santo. Então aí sim a lei de Deus e foi cumprida nele. Então é fundamental, pastor. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e também fala uma coisa aqui, ó, no 6 ainda. Ora, como receber Cristo, o Senhor, assim andai nele, ou seja, a gente tem que viver lendo a palavra, estudando a palavra, indo à igreja, conhecendo os mistérios. Aqui ele manda no versículo 2, metade, compreenderem plenamente os mistérios de Deus Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Na verdade, aqui nessa terra, nós nunca vamos conhecer completamente, mas nós vamos morrer lutando, nós vamos morrer buscando. Então, aí no versículo 6, ele fala assim: da mesma forma que a gente constrói a casa, que a gente constrói a fundação, a gente constrói a estrutura, nós construímos as alvenarias, né? Depois nós importamos, nós fazemos, colocamos civil, né, da casa, mas uma casa nunca acaba. Né? Na verdade, tem sempre alguma coisa para fazer, assim como nós, no Evangelho, enquanto estivermos na terra. A nossa compreensão nunca será plena, mas nós vivemos estando na palavra, crescendo, como ele falou assim, ó, nele radicado, porque nós devemos que a nossa vida está nele, então nós precisamos para ele, então a vida está no céu, né? Então, nele radicados e edificados, ou seja, nós passamos a ter um comportamento, nosso comportamento passa a ter um comportamento de cristão, de uma pessoa temente a Cristo e confirmado na fé, tal como foi instruído. Então, a gente começa, nós recebemos a palavra nos é ministrada e nós continuamos buscando na vida a ministração da palavra, crescendo em ação de graça, ou seja, agradecido a Deus por ter compreendido e ser salvo, ser obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício pela minha. A ti seja dada a honra, louvor, glória e majestade. Pastor, Deus abençoe a sua vida, Amém. seu ministério, a sua casa, tudo que aprove a Deus com você. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus aí. Obrigado, irmão. Vamos então, nesse momento, quero convidar você que está participando conosco, está cultuando a Deus junto conosco, né? Está aí cultuando a Deus conosco. Nesse momento, a colocar diante de Deus a sua oração. O irmão Luiz ele vai fazer oração de intercessão. E você aí que está querendo vencer uma luta na sua vida, um propósito, alguém que está doente, ou você mesmo pode estar aí com alguma enfermidade, esse momento de falar com Deus. A palavra de Deus diz que a gente não deve andar ansioso, não deve andar ansiosa por coisa alguma, mas que todas as nossas aflições
que todas as nossas lutas, elas devem ser colocadas diante de Deus em oração. A gente deve falar com Deus. Então abre o seu coração. Você que está passando por uma luta lá no seu trabalho, na sua empresa, você que está passando por uma luta na sua casa, na sua família, você que está passando por algum problema aí espiritual, né? Alguma situação espiritual que você quer colocar diante de Deus, não importa qual seja a situação. Eu falado hoje aqui, a palavra de Deus mostrou para a gente que o Senhor Jesus é o cabeça sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa vencer. Então, coloque seu coração em Deus agora. Quando o irmão Luiz estiver orando, faça a sua oração também. Creia que Deus está respondendo, e Ele não vai responder porque você merece, ou porque eu mereço, ou porque qualquer um de nós mereça, ou mesmo o irmão Luiz mereça. Não, Ele vai responder porque Ele tem todo o direito, porque Ele morreu lá na cruz, pelo meu, pelo seu e pelo nosso pecado. Então, peça no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Catarino. Amém, pastor Aguilar. Tudo aí, pastor. Eu estava pensando no meu pastor. Então, se eu confundir, pastor, o senhor com o meu pastor, significa também que eu sou um privilegiado. Eu tenho 2 professores, eu tenho 2 homens, que cuidam também de graças a Deus. Amém, amém. Pode deixar. Eu tenho um pastor, mas tenho também a alegria de ter o Senhor como amigo, como também uma referência espiritual. Amém? Amém. Então, vamos lá. Como o pastor do lado disse, vamos executar, vamos realmente deixar o homem carnal, claro, vamos para tudo coloquem, eu tenho a necessidade de cada um. Mas eu estou orando com vocês, essa noite eu estarei colocando necessidades, então coloque, e depois vamos orar pelo país, que acontece no país, acaba vindo, vamos orar pela prosperidade, está na palavra de Deus, pela da responsabilidade que as autoridades têm que estar isso, então vamos orar. Por nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, por sua palavra, e muito por isso, foi ministrada aos nossos, colocando agora todos nós, custos das nossas coisas, como bem pastor Aguilar, todas as nossas vidas, e a consequência de a paz que está sendo todo dentro de aguardar a situação, que é o príncipe do apóstolo Paulo, que a gente não usa esse outro, mas nós colocamos Pai da nossa. Então, nós colocamos agora aquela família, está com problema, drogas, a traição, a doença, a família, jovens, crentes, não todos isso, drogas, um irmão que está desviado da igreja, todas essas situações, preso, o desinteresse pelo mundo, a violência, até o plano, nós colocamos isso, e até o plano que está dando para nós, que nós não temos força para começar a ver. Recebe todo e nos responda que o Senhor. Nós sabemos
e a grande maioria de nós põe pecado, consciente de nosso próprio pecado. Perdão, pecado. Trabalha em nossos corações, trabalha na nossa mente, para que possamos vencer as nossas vidas. E como elas são contrárias ao que está na palavra, e o quão precisamos ser escravos para repreender, para realmente repreender, poder ser transformado pela palavra. Senhor, para que a resposta de Deus ela já está dada, mas por falta de confiança em nós. Então, em nome, eu te peço, Senhor, abençoe essa igreja, a igreja de Deus, a forma de aprovo do pastor da graça, abençoe a igreja de Deus, de aprovo do pastor capaz de toda essa igreja, que essa obra possa dar aos necessitados, porque estamos aqui, pastor Aguilar, e em nome de todos, nos abençoe, torne sábio, torne bem, que aquela água nunca mais, Senhor, em nome de abençoe, Senhor, está fraco, livra-nos de tudo, Senhor, nos dê também nos dê saúde, nos dê saudável, e dentro de situações de necessidade, possamos cuidar da saúde. Eu quero clamar pela vida de Deus, que vão, aos teus filhos, que vão aos pais, que vão em missão ao Pai. Levar a Senhor, pastor, que o Senhor é claro, que o Senhor é recompensado. Queremos colocar nas tuas mãos agora, Pai, e clamar para que o Senhor seja forte e a compreensão dos nossos possibilidades, porque eles têm uma responsabilidade para eles têm uma responsabilidade da sociedade gerar, das favelas que eles vivem, o Brasil está, não ter, não está aqui, está, Senhor, em nome de Senhor, abençoe as nossas vidas, para que eles possam cumprir a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Brasil tenha atento tanto agora, negócio, agora, que não haja fome no Brasil, não, que o Brasil siga uma esperança, que o Brasil não tenha integridade territorial ameaçada pelo mundo, que as nossas defesas não sejam pelos nossos pais. Senhor, em nome do teu próprio eu peço que o comércio possa existir e que os serviços voltem economicamente o Brasil. Não permita, Deus, que o povo, por responsabilidade, nosso Senhor, livra o Brasil velho, livra o Brasil da fome, livra o Brasil da corrupção, livra o Brasil, Deus, da insegurança, livra o Brasil calmo. Te agradecemos, meu Deus, pelos nossos irmãos, não esconde Deus, não esconde nas coisas, mas esconde Deus, teu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Quero lembrar os irmãos aí que no próximo domingo, né, dia 22 de janeiro, nós teremos aí a nossa Santa Ceia do Senhor, a ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. Então você que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que já é batizado, né, já cumpriu essa ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, e você que está aí membrado, né, numa igreja, está, né, membrado aí, está em comunhão com a sua igreja, pode participar conosco aqui da Santa Ceia, né, do pão e do suco de uva. Você vai participar conosco. Reserva aí na sua casa, né, o código, o pão e o suco de uva. Nós vamos orar e consagrar aí antes de iniciar a Santa Ceia. E você que ainda não batizou, né, que ainda vai tomar sua decisão, também vai poder participar. Não vai participar do pão de suco de uva, mas vai estar participando aqui espiritualmente conosco, vai participar do culto, vai participar da palavra e vai estar cultuando a Deus junto conosco, que vai ser abençoada aí pelo seu zelo, né? Pela sua presença diante de Deus. Então, todos estão convidados a estar conosco aí no próximo domingo, né? Para a Santa Ceia do Senhor Jesus. Bom, nós agora vamos orar, agradecendo a Deus por mais este culto que Ele nos proporcionou, estar aqui cultuando a Ele, adorando a Ele, aprendendo da palavra do Senhor, né? E também pedindo a Ele que dê a você uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, feche seus olhos, eleva o seu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento, na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos falou nesse dia, por cada tratamento que o Senhor fez em cada coração e pelas orações que foram feitas aqui hoje, cada pessoa que orou aí no seu lar, cada pessoa que apresentou aí no local em que ela se encontra a sua necessidade. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor já respondeu a muitas orações, que o Senhor está respondendo e que o Senhor irá responder muito mais. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Concordo com a oração do teu filho, irmão Luiz, com a oração de cada um dos teus filhos que fizeram aqui hoje, que seja o Senhor trazendo uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Que todos tenham, meu Deus, um final de domingo muito abençoado na tua presença, uma semana de paz, que seja o Senhor dirigindo eles em suas atividades, nos seus estudos, nos seus trabalhos, nos seus afazeres, cada um deles aí esteja cheio do teu Espírito Santo, que haja uma boa resposta naquele diagnóstico, naquele currículo, naquele negócio, naquilo que está sendo esperado na justiça, que o Senhor vai trazendo a resposta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso que está sendo colocado nessa questão conjugal, nessa questão familiar, seja o Senhor trazendo a resposta a cada um em nome do Senhor Jesus, e principalmente essa pessoa que está se firmando com o Senhor, está abrindo o coração para a sua palavra, que está aí, meu Deus, para aceitar, para receber a salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Seja o Senhor trabalhando profundamente nesse coração, em nome do Senhor Jesus, que ao término deste culto, o Senhor leve a todos em segurança os seus destinos, livre, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, no nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão para cá. Vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus
esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família, uma semana de muita paz, uma semana de muita luz. Que vocês sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que fizerem, no nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.